Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar sobre o jogo que aconteceu pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma vitória fora de casa do Cruzeiro por 4-1 em cima da equipe da Ponte Preta. Vitória de virada que nos coloca com a mão na taça. Seja bem-vindo, Juan. Valeu, Ju. A mão na taça a gente já tá há um tempo já, né? Só falta a gente levantar, né? Arrogante. Já deve ter umas 20 rodadas que a gente tá com a mão na taça, mais ou menos, mas... Acho que tá com as duas mãos, os dois pés, a cabeça, mas, né? Como ainda não está matematicamente decidido, então eu falo que tá com uma mão só para a gente manter a humildade, o pé no chão. Eu vi hoje que o Grêmio tem 0,00001% de chance de ganhar. Então. Gente, é praticamente assim, eles têm que ganhar todos e a gente tem que perder todos. Isso é uma coisa que eu acho, né? Vai me desculpar, mas... Se não tivesse jogo no Mineirão, quem sabe? Acho que nem isso, porque fora de casa também o Cruzeiro tá ganhando, então... Eu tava olhando hoje, a gente não perdeu no segundo turno, né? Porque eu vi uma declaração do treinador da Ponte, né? Os caras recuperaram dele falando que o time do Cruzeiro tá dando sorte, que não é isso tudo, que o do Grêmio é melhor, que no segundo turno a gente ia sofrer até mais. Aí eu fui até olhar, né? Porque assim, às vezes a sensação que dá é que o segundo turno talvez nosso não tá sendo tão avassalador quanto o primeiro. Acho que porque no primeiro turno a gente acabou conseguindo bons resultados em sequência, boas vitórias, né? E pelo futebol também, talvez, sabe? Mas a gente não perdeu, a gente só ganhou e empatou no segundo turno. E aí tem essa discussão, né, de porque cruzeirense falava que não ia comemorar título de Série B e não sei o quê. Mas, gente, as pessoas não entendem que pro Cruzeiro é uma outra coisa, não é só, vamos ganhar a Série B, uhul, campeão, não é isso. A gente está comemorando basicamente a permanência da existência do clube, né, que foi jogado, eu não vou nem dizer que é do fundo do poço, eu acho que ele passou do fundo do poço, ele passa a Samara, passa o Satã e estava lá embaixo, assim, ó. A Samara. A Samara do chamado. Ai. Ô, Juiz, mas enfim. E assim, essa parada também passa por algumas mudanças também, sabe? Trazendo o meu relato pessoal, assim, se fosse pegar o Juan de 15 anos, aí eu falava, eu lembrava disso, né? Sempre lembro dessas coisas. Eu falava, se o Cruzeiro cair, eu queria subir em 4º lugar para não ficar nem aparecer, né? Não manchar a história e tal. Mas, cara, depois de viver, crescer, amadurecer, passar por tanta coisa, sabe? Eu, igual eu falo, tive a oportunidade de estar lá dentro do ambiente. Sei o quanto que é importante para as pessoas que mais precisam, sabe? Sei o quanto que é importante para um atleta, um cara que está disputando o título. Para os profissionais que não aparecem muito no holofote, né? Igual ganhei a Série B de 2017 com a América, tenho orgulho demais, porque foi um ano que eu ralei igual um excomungado. E, pelo menos você ter uma medalha, uma recordação para falar daquele momento, né? A premiação foi boa pra caramba e me ajudou com algumas coisas, alguns cursos, materiais que eu comprei, sabe? E além disso, sabe, até como mudança de vida, meu. Olha tudo que a gente viveu, sabe? Tem tantas coisas mais importantes, sabe, que eu fui aprendendo a valorizar nos últimos tempos, pandemia e tal. Sem dúvida, hoje eu não sou o mesmo torcedor que eu era do passado, sabe? E eu entendo também, naquela época eu era um cara bem imaturo, a gente estava crescendo, mas hoje, com a maturidade e tal, eu acho que a gente não precisa ficar com algumas preocupações mesquinhas, sabe? É lógico que no âmbito da zoeira, da brincadeira, é válido, sabe? Eu, como um torcedor, até falando isso aqui, vou brincar com o atleticano, acho válido ele me zoar, porque você tá comemorando, eu vou zoar que o cara cantou o hino e não sei o quê. Mas no âmbito da zoeira, sabe? Desde que as pessoas entendam que, na real,
tem coisas muito maiores que isso, que envolve o sentimento do torcedor com relação ao clube, até mesmo com relação a você estar vivo hoje, né? Porque muitos não estão aqui, né? E aí eu vejo até o clube, às vezes, trazendo essas homenagens e tal, sem fazer as devidas denúncias que deveriam, e até me chateiam, mas, enfim, pelo menos as pessoas estão sendo homenageadas, né? Que as pessoas que estão aqui, que podem comemorar, comemorem mesmo. É isso aí. Tem gente que parece que fica mais preocupado com zoação do que com, né, assim, as conquistas. Hoje, para mim, é uma conquista que eu também vou celebrar muito, assim. Acho que o elenco merece, os funcionários merecem, a torcida merece. O Cruzeiro é igual muitos também cruzeirenses falam, né? Só quem é cruzeirense sabe o que a gente passou. Tem muita gente, especialmente torcedores de times de outros estados, que não tem a noção do que fizeram com o clube, né? Você vê, assim, muita gente falando de má gestão. O que aconteceu com o Cruzeiro não foi má gestão, foi roubo. Exato. O que aconteceu com o Cruzeiro é completamente diferente do que o Grêmio, por exemplo, que caiu não porque o clube foi saqueado, foi roubado, né? E não que precise justificar, né, Ju? Mas assim, se alguém quiser alguma justificativa por lado técnico, né? A gente imagina que a comissão vai continuar a mesma, muitos jogadores desse elenco vão continuar, sabe? Se continuar 15 jogadores, já é um número expressivo, e você ter um grupo que sabe o caminho da vitória num campeonato de pontos corridos, que para mim é o formato mais complicado, mais difícil de se ganhar. Mas você tem um grupo que sabe o caminho da vitória, que sabe ser constante, sabe disputar finais de semana em semana, isso vai auxiliar no longo prazo, sabe? Tanto nos profissionais que estão lá dentro, quanto nos jogadores também, para manter esse grupo competitivo, para os jogadores que chegarem, serem recebidos por esse grupo vencedor, sabe? Isso vai fazer a diferença, mesmo sendo um título de Série B, vai fazer diferença na construção de um time campeão de títulos relevantes no futuro, sabe? Exatamente. Então é isso, minha gente. Então bora lá, vamos falar como é que foi esse jogo contra a Ponte. O jogo ontem foi muito difícil o início, porque choveu muito lá em Campinas e o campo estava com muitas poças de água. E aí eu já fiquei um pouco com receio, assim, porque o Cruzeiro é um time que gosta de jogar tocando bola, circulando, variando corredor, dando passe de ruptura. E o que estava acontecendo ontem é que o time simplesmente não conseguia trocar 3 passes e manter a posse. A Ponte Preta também iniciou o jogo com muita intensidade, mais do que o Cruzeiro. E aí que eu acho que a gente tem alguns perigos, assim, porque quando a gente não joga com a intensidade que o time está acostumado, aí a gente perde um pouco da qualidade do time, porque a gente não tem um time tecnicamente bom. O que sobressai no nosso é o coletivo. Então, acho que a Ponte começou o jogo assim, assustando mais, tanto é que chegou uma hora que tinha 8 finalizações contra nenhuma do Cruzeiro. O Cruzeiro foi finalizar a primeira vez com 28 minutos de jogo. E assim, para mim, ali naquele início, nada estava dando certo para o Cruzeiro. Eu ouvi alguns comentaristas na hora do jogo falando, a Ponte também está bem posicionada e não sei o quê, mas toda hora que o Cruzeiro tentava um passe de ruptura, a bola parava numa poça ali que tinha no meio do campo. E eu falava assim, gente, para de jogar a bola aí. Vai pelos corredores laterais, que ali naquele momento eles estavam menos aguados do que o corredor central. Mas aí o Cruzeiro estava com muita dificuldade para sair, estava ali com o William Oliveira e o Felipe Machado, né? O Neto Moura não jogou esse jogo. Na frente estava o Bruno Rodrigues, o Edu e o Luvanor. E o único ali que, no primeiro tempo, que tentou algo na frente, quando recebia a bola, era o Bruno Rodrigues. Assim, de resto, o Luvanor muito apagado, o Edu muito apagado, mas muito também porque a bola não chegava. Acho que o Cruzeiro, não sei se assustou, assim,
teve um baque do time com essa questão do campo, né? Já que a gente está acostumado a jogar dessa forma, então como é que eles. Eu imagino que eles deviam estar sentindo assim, como que a gente se adapta aqui nesse campo para fazer um jogo diferente. Aí, às vezes, eles tentavam umas bolas longas, mas aí também tem um outro fator, que aí é achismo meu, mas tem coisas que a gente acha, né, que percebe, posso estar errado, mas eu senti também o time um pouco desconcentrado, assim, alguns lances, jogadores que têm um nível de concentração altos, como o Eduardo Brock, por exemplo. Ele foi dar um passe para Rafael Cabral e ele jogou a bola no escanteio, assim. Então, assim, os tipos de erros que a gente não estava acostumado a fazer. Erros de passe, além de erros de passe, porque a poça impedia, mas quando a gente tinha a possibilidade de tocar a bola, também eram erros bobos que a gente estava cometendo, e muito pela intensidade da Ponte Preta também. Aí eu concordo com os comentaristas nesse sentido, assim, de aquilo que a gente faz com os adversários, eles estavam fazendo com a gente. Então a gente não tinha muito tempo de receber, ficar pensando, não. Às vezes eles até antecipavam assim o passe e conseguiam chegar com o perigo. Acho que o Cruzeiro só foi acordar um pouco mais depois que tomou um gol. E aí eu também acho que a Ponte Preta baixou um pouco a intensidade. E aí a gente começou a arriscar mais assim de fora da área, porque eu acho que com o gramado escorregadio, pesado do jeito que estava, é bom a gente ter esses chutes assim de fora da área para tentar surpreender o goleiro, né? E o gol, né, o Ju, ele vem de uma jogada bizarra, né? Bate, rebate, depois do escanteio, né? A falta não sei, eu acho que talvez um pouquinho mais de concentração no gesto técnico ali para rebater a bola e a gente conseguir tirar. Vários jogadores tentaram retirar e não conseguiram, mantiveram ela nessa zona de pressão, até que o cara conseguiu fazer uma finalização que não tinha como o Rafael pegar. Assim, Ju, acho que reforçando um pouquinho os pontos que você trouxe, uma coisa que me chamou a atenção bastante foi a primeira finalização nossa, que ela foi mais ou menos com 30 minutos. Foi. E, na verdade, ela não chegou a ser nenhuma finalização, foi um cruzamento errado, que ninguém desviou, aí o goleiro teve que fazer a defesa. Eu acho que ele não encosta no Luvanor, então, na verdade, aliás, não foi nenhum cruzamento errado, o cruzamento foi bom do Bruno Rodrigues, né? Aquele cruzamento que vai na direção do gol, mas não foi uma finalização, né? E aí, outro ponto para reforçar um pouquinho disso, dessa questão dos erros, da desatenção que você teve essa sensação, eu tive até a mesma percepção e assim, durante as minhas anotações do primeiro tempo, eu já estava com um certo receio assim, né, que pô, eu já estou contando com a gente ganhando os próximos 2 jogos para a gente concretizar o título com a antecedência, não sei se seria o recorde e tal, mas enfim, eu acho que esse grupo está muito em busca desses recordes também. Mas assim, eu já estava pensando muito no pós, né? No pós-acesso, aquela queda de concentração, de rendimento que é natural mesmo, mas já estava imaginando, pô, será que vai ser assim? Vai ser difícil a gente conseguir recuperar aquela concentração nossa e tal. Então eu estava com essa mesma sensação que você. O dado que eu trago para reforçar isso é do iScout, assim, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente nunca viu uma partida onde o percentual nosso de êxito nas ações foi tão baixo de todos os jogadores, sabe? Pegando dos jogadores titulares, não tem nenhum jogador que está com percentual de êxito acima do